A todos, amados. Vamos estudar aqui o livro de Marcos, capítulo 10. Hoje eu vou ler para vocês a versão King James. Fala, Jesus estava pregando, né, além do Jordão. E se aproximou de Jesus alguns fariseus para pô-lo à prova. E começa assim, no versículo 2. E os fariseus, vindo até Jesus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? E Jesus, respondendo, disse-lhes: o que Moisés vos ordenou? Porque eles eram fariseus. Então perguntou: o que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Hoje em dia está assim, tá? As pessoas estão seguindo a Moisés. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Jesus estava falando, Moisés permitiu vocês repudiarem suas esposas por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês são duros, vocês não perdoam, vocês são maus, essa é a grande verdade. Assim, hoje em dia, quem crê que pode se casar com outro? Porque vocês são duros, porque vocês são maus, que vocês são desobedientes. E no versículo 5 diz: e Jesus respondendo disse: pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Aqui é outra coisa que diz, né, macho e macho, fêmea e fêmea. Então aqui diz Jesus que a prática homossexual é pecado. Mulher com mulher, homem com homem. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Vejam bem, desde o princípio. Por isso deixará o homem pai e mãe. O homem não deixa a esposa para se unir a outra esposa. A mulher não deixa o marido para se unir a um outro homem. Não. Deixa pai e mãe. E eles dois serão uma só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Então passam a ser uma só carne. Quando nós perdoamos alguém que comete algum erro contra a gente, nós não temos a obrigação de permanecer junto com essa pessoa. Se houve um amigo, um parente, seja quem for, houve uma traição no trabalho, seja qual for a traição, nós temos a obrigação de perdoá-los. Claro que existe um tempo para perdoar. Uns perdoam mais rápido, dependendo da situação, outros demoram um pouco mais, mas nós temos que perdoar, senão nossos pecados também não serão perdoados. Mas quando se trata de marido, esposa, marido, eles são uma só carne. Então não existe esse negócio de eu perdoei a minha esposa, ou eu perdoei o meu marido, ele lá e eu cá. Continuar separado. Continua repudiando. Então, vamos acordar para o Evangelho, meus amados. E eles dois serão uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. Olha que Jesus falou, portanto, dando um ultimato. Em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. Então a gente nota aqui que os discípulos ficaram com aquilo na cabeça. Eles não estavam entendendo aquilo, porque era muito difícil. E ele lhes disse, como hoje em dia a gente acha muito difícil perdoar uma traição, uma agressão. Aí a gente vê lá o nosso cônjuge ficando mais gordinha, envelhecida. Aí o marido não se olha no espelho, aí quer pegar uma novinha, quer se casar com uma novinha. Tantos outros. Não existe isso. E em casa os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhes disse, olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Ele já tinha explicado. Voltaram a perguntar, Jesus deu logo um cala-boca. Qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra comete adultério contra ela. Só faltou Jesus falar assim, e para de perguntar, acabou, é isso aí e pronto. E se a mulher despedir o seu marido e casar com outro,
ela comete adultério. Olha o que Jesus falou, depois de ter ensinado várias vezes aos discípulos. Meu irmão, separou, independente se ele ficou careca, ficou gordo, se ficou pobre, independente se ela ficou barriguda, envelhecida, seja o que for, se ela é rixosa, casou é um abraço. Você só pode se casar com outro na morte do cônjuge. Aí vocês vão lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. E o versículo 13. Ele traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam os que as traziam. As criancinhas estavam indo até Jesus. Mas Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Jesus falou: deixe vir as criancinhas, não impeça elas de vir, porque delas é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Jesus tinha ensinado acerca do casamento. Eles voltaram em casa, voltaram a perguntar a Jesus. Jesus deu um ultimato. Na verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Aqui nós podemos ver o seguinte, a explicação. A segunda frase de Jesus fala sobre como uma pessoa recebe e entra o reino de Deus. Uma criança pequena aceita o que lhe é dado como um presente, sem discutir seus direitos e reivindicações. Então, os discípulos indagaram Jesus pela segunda vez, que não entenderam. Acharam aquela palavra muito dura de não poder se divorciar da esposa, que tem que ficar com ela até que a morte o separe. E Jesus falou: quem não aceitar o reino de Deus como uma criancinha, não entrará no reino de Deus. Amados, acordem. A criancinha é aquela que crê no Senhor Jesus, não indaga, não fica debatendo coisas que são mandamentos do Senhor. Ninguém é salvo por fazer obras, mas as obras de Cristo, elas estão preparadas desde antes da criação do mundo para aqueles que são de Deus. Quer vocês aceitem ou não. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.